Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. O meu nome é Ana David e faço aqui um ensaio de conversa com o Carlos Conceição, que tem em estreia em sala neste momento na São Valente, a sua segunda longa-metragem, nas salas portuguesas. E fui convidada como programadora para conversar com o Carlos um bocadinho sobre o seu filme e a forma como o fez e o que é que o impulsionou. Também fruto do facto de nos conhecermos já há alguns anos, não vou desvendar quantos, e é um gosto mesmo poder estar contigo aqui. Igualmente. E obrigado por teres aceito esta proposta. Vamos esperar que isto esteja realmente a gravar. Como é que vai ser? Só, sa- Um, diz? só saberemos no fim. Só saberemos no fim, exatamente, como no teu filme também. Exatamente, só sabemos no fim. Primeiro queria dizer que, aliás, queria dizer que pode haver spoilers nesta conversa, mas que serão devidamente identificados, pelo que, no entanto, tentaremos que fiquem apenas para o final mais ou menos para o final da conversa, aqueles que queiram ter uma primeira metade livre de revelações. O Nação Valente, primeiro queria dizer também que é um importantíssimo, parece-me, contributo, para a filmografia do cinema português que trata a época do colonialismo, português recente, das coisas ex-colónias, e acho importantíssimo também pela forma um, informada como o faz e como atenta, não apenas no lado português, mas também em todo o contexto, no terreno e nos habitantes de Angola e nas pessoas de lá, que vem obviamente também, imagino, de um cuidado e de uma atenção e de uma experiência pessoal, que vem imbuída na tua biografia. Queres desvendar um pouco sobre isso, sobre esse contexto pessoal por trás da feitura do filme? Sim, eu nasci em Angola e sou fruto já de 3 gerações brancos angolanos. E eu cresci, ou seja, enquanto que na altura da ponta aérea grande parte da família alargada veio embora para Portugal. A minha mãe e o meu pai, nas respectivas famílias, na altura não se conheciam ainda, ficaram em Angola e eu nasci 5 anos depois, e cresci nesse contexto. Ou seja, para mim é muito espontâneo pensar uma história passada em Angola e, sobretudo, pensá-la, mesmo não tendo vivido este período específico sobre o qual o filme versa. Eu diria que é fácil para mim dialogar sobre isso, porque é um assunto muito cotidiano na minha existência, desde que eu era bastante criança. E existe outra questão, que é, eu também não falo do filme numa perspectiva histórica. O filme não é construído numa perspectiva histórica, nem num impulso de reconstituição. É um filme que vive de uma alegoria e é um filme que eu gosto de dizer que é mais sobre o meu presente, sobre nós, sobre a nossa atualidade, sobre os perigos que algumas ideologias que são antigas e que deviam ser ultrapassadas representam ao ser resgatadas e trazidas para a atualidade outra vez. Não é? Portanto, nesse sentido, eu acho que o filme também tem leituras suficientes para pessoas de contextos completamente diferentes, sejam elas ligadas a, a vindos oriundos de famílias que tenham vindo de uma das ex-colónias, ou sejam pessoas que se interessem por cinema de guerra, que estejam atentos e conscientes sobre a filosofia dos conflitos bélicos. Por exemplo, um dos primeiros livros que eu me lembro de ter gostado imenso de ler quando era criança, por acaso agora pareço aquelas pessoas que citam o livro e não se lembram do autor. Não me lembro do autor, mas posso ver na net. É um livro chamado Sobre a Incompetência. Eu vou procurar enquanto tu fizeres a tua própria próxima pergunta e a seguir. Boa, Uh, boa. Não, estava a ouvir e também estava a pensar, precisamente no que estás a falar sobre o facto de ser sobre um certo presente que querias, sobre o qual querias refletir. Quem conhece bem a tua prática, sabe que tu tens por hábito trabalhar
com vários projetos teus em simultâneo, alguns de longa até gestação criativa, claro que depois também vem, obviamente, sempre É um, importante, para mim, critério de essa execução. é uma metodologia que acho que informa, faz com que uns projetos informem outros, com que a energia de uns projetos seja reutilizada noutros projetos e é também aquilo que me faz dar uma sequência ao trabalho e conseguir que um filme, de certa forma, dê origem a outro, ou que o processo de o fazer acabe por originar o processo de um outro filme também. Hum, hum. E, e neste caso, então, específico, há quanto tempo é que carregavas esta história contigo? O primeiro feijão, o primeiro impulso desta história? Eu agora que o filme está por aí, está solto, pertence ao mundo. Eu acho que, sem querer agora ser piegas, eu acho que o carrego desde que existo. Mas essa constatação é uma coisa recente. Eu tenho estado a perceber, agora que deixei de pensar no filme numa vertente criativa, tenho estado a perceber que, na verdade, há muitas subtilezas no filme que são frutos de outras experiências completamente distintas da experiência da guerra, da experiência de viver e pertencer culturalmente a dois países tão distintos. Hum, acaba o filme acaba por refletir, de certa forma, toda a existência, a minha existência, tudo aquilo que eu aprendi desde que era criança. E também acho que condensa um bocadinho toda, todas as minhas experiências de cinema anteriores. E E achas que o livro em questão, de que falávamos há bocado, é do Norman F. Dixon e é um clássico chamado Sobre a Psicologia da Incompetência Militar, On the Psychology of Military Incompetence. Portanto, obrigado. queres relembrar porque é que é uma referência? Não, o livro é um levantamento de descrições de batalha, de conflitos, batalhas concretas, de conflitos, de micro-conflitos, ou de confrontos específicos dentro de conflitos maiores, por exemplo, a Batalha X da Segunda Guerra Mundial e esses géneros de coisas, e com análise estratégica de um ponto de vista militar sobre o que é que não está, o que é que ali não está correto, e a maioria das vezes alicerçando a justificação numa exposição de uma incompetência que deu origem à, à catástrofe em si. Eu diria que, quando falamos na descolonização, também podemos falar um pouco de incompetência de estratégia, incompetência naquilo que foi, que acabou por ser o processo de descolonização, a coisa Ora, mais trapalhona que Portugal fez no século XX. certo, certo. E que deixou, obviamente, as Não marcas. exclui certos filmes também. Diz, diz? Que não exclui certos filmes. Não, claro. Hum, como bem sabemos. E achas que podias ter feito este filme há 10 anos? Não, 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 não. Eu acho que, embora há 10 anos tenha havido gatilhos que deram origem ao desenvolver da ideia, não é? A camadas da cebola, ao longo do processo de preparação, este processo, estes últimos 10 anos, ou 8 talvez, foram muito importantes justamente para encontrar uma legitimação do filme na sociedade. Eu que originalmente começo sempre por pensar os filmes como sendo para mim, são filmes para mim, quase sempre começam assim. Ahm, com este filme eu senti uma grande obrigação de o fazer para as outras pessoas, de o fazer com a preocupação da, do público que ia vê-lo, não apenas entreter-se com ele, mas talvez ahm, elucidar-se, também não sei se será a expressão, mas eu creio que o filme, em boa hora, pode funcionar como uma espécie de aviso à navegação, por causa desta Hum, tendência para o ressurgimento das extremas direitas e para os novos fascismos que andam ao virar da esquina, por onde é que nós vamos.
Sim, sim. Já lá vamos, se calhar, mas concordo muito, concordo, ou pelo menos quero dar esse feedback de que, como público, de confirmar que essa tua preocupação em que o filme seja entendível, sem deixar, obviamente, de ter todo o teu cunho, etc. Não precisamos, obviamente, nunca nem entrar por aí nessa questão de compromisso, mas sim ter presente, adicionar uma camada de inteligibilidade ao filme para públicos grandes, maiores. Sim, sim, De facto, inclusivamente. tem sido muito bom poder promover e sugerir o filme a pessoas que normalmente não promoveria outro tipo de filmes mais, possam ser mais fechados, o que seja. Verdade, eu penso que o facto do filme ter estreado nos Estados Unidos recentemente e eu ter estado lá para acompanhar ajudou-me a perceber uma, uma capacidade que o filme tem, que é de ser interpretado também por pessoas de outras culturas com outras histórias. Ou seja, o filme não está ancorado num período histórico, num acontecimento histórico. É um filme que, se calhar, parte desse conflito específico de Portugal, mas não só pela alegoria, ou seja, na não reprodução histórica, mas acima de tudo na forma como se mantém aberto no retrato dos conflitos, do que é um conflito armado. Eu acho que é possível que pessoas com outras vivências consigam rever-se nele e que se espelhem nele de alguma maneira. Sim, Pessoas que estão ligadas à guerra do Vietnã ou que tiveram no Kosovo, por exemplo, não é? No claro, Afeganistão. certo. Sendo que é esse fator de universalidade da história, não é? Principalmente a segunda parte, se calhar, da história, em que à exceção do contexto da língua portuguesa, que é falado pelos personagens, a segunda parte podia ter sido, podia referir-se a quase a qualquer país neste momento. Sim, eu espero que sim, eu espero que sim. Aliás, espero que sim em relação ao valor que isso dá ao filme. E infelizmente lamento que assim seja, porque era muito bom que nós não vivêssemos no mundo em que vivemos, ou que o mundo fosse um sítio um bocadinho mais imaculado, uma coisa menos poluída. Temos uma porção de problemas permanentemente. Fecham-se uns, acabam, começam outros. Parece que nunca, parece que nunca se sai desse ciclo. Queria ir um pouco atrás e pensar nesta ideia, estamos aqui a falar de partes e se calhar não é ainda perceptível para quem não tenha visto o filme, de qualquer forma isto fica como arquivo também, esta ideia de que o filme é composto por duas histórias, a olho nu é composto por duas histórias diferentes que se complementam, portanto, também, por isso também a olho nu é composto por duas partes, e o que eu te queria mencionar é que eu acho que a segunda parte não necessita necessariamente da primeira parte para ser entendida, para chegar ao seu fim, ao seu destino e ao seu fim, e para ser contada, mas no entanto aquilo que tu fizeste, mas como o cinema não é uma ciência, felizmente, nem a narrativa é uma ciência exata, hum, Sim, e também, felizmente, diz. precisar de nós, nenhum de nós precisa de nada, não é? Claro, A maioria dos filmes não são precisos para nada, não é? Mas certo. aquilo que chamas a primeira parte do filme, eu tenho tendência para lhe chamar prólogo, porque Hum. é uma narrativa mais curta, pré-genérico. O genérico, engraçado, os críticos americanos gostam muito de começar logo por esta ideia, porque o título do filme aparece aos 27 minutos, como se isto fosse minimamente relevante, mas pronto. No caso deste filme é como se estivesse justamente a fazer ali uma passagem de um prólogo para a narrativa principal. E eu acho que a primeira parte serve muito, esse prólogo serve muito para ancorar o filme no mais próximo que se consegue dentro de uma proposta expressionista, como esta é, o mais próximo que se consegue de uma narrativa factual, histórica, porque há um contexto social, pelo menos, não necessariamente um contexto de reconstituição, mas há um
um episódio que corresponde a uma época específica. Uhum. E que eu acho que é importante para iniciar esse retrato do que é o estado de guerra, do que é aquele sentimento específico que as personagens vão um, com que as personagens vão ser confrontadas no último quarto do filme. Certo, certo. Porque o próprio filme começa por ser pouco narrativo, com episódios pouco relacionados uns com os outros. É um filme, de certa forma, poroso. E, à semelhança do que acontece com o revisionismo histórico e com a compreensão da história, ao olhares para trás, a história com H maiúsculo, ao olhares para trás e perceberes com o passar das décadas o que é que tinha acontecido afinal de contas, e a capacidade de olharmos para a Primeira Guerra Mundial e reduzirmos algumas coisas que antes davam origem a livros, agora conseguimos dizer numa frase, com novos vocabulários e com novas ideias que pertencem apenas à nossa era, conseguir dizer isto foi, chamava-se isto. Ou seja, a própria estrutura do filme vai-se começando a ser de uma forma um bocadinho mais causa e efeito, e vai dar origem a uma narrativa bastante, eu diria que até bastante convencional lá para o fim. Ou pelo menos convencional na medida em que faz uso de linguagens, de códigos cinematográficos que são reconhecíveis, pelo menos isso. Sim, sim. Se calhar podemos falar disso já também, o facto de tu, em todo o teu cinema, na verdade, tens jogado muito com apropriado e mesclado diferentes géneros de cinema e códigos de cinema. Neste caso, portanto, para quem veja para quem este seja o primeiro filme que vê do teu cinema, pode ser uma surpresa, para quem já tenha visto outros, menos, não deixando de ser uma surpresa a forma exímia e a destreza com que o fazes, que é, por exemplo, Obrigado. juntares, neste caso, juntares. É um filme que é um filme de guerra, que é um filme de ação, porque quase qualquer filme de guerra seria um filme de ação também. É um filme que tem com zombies, com toques de humor É um, cáustico até pelo meio, e é um filme de histórico. Trata, de qualquer forma, pelo menos na primeira parte, especificamente também, trata é uma. uma alegoria sobre a história. Eu diria que é uma alegoria sobre o nosso presente à luz do passado, do passado recente. Mas em relação a essa utilização de recursos de género, eu gosto, por ser cinéfilo, eu gosto da ideia de relacionar a minha narrativa com o espectador, falando através de códigos que sejam reconhecíveis. E isto não é assim em todos os filmes. Eu não sinto necessidade de me agarrar a esse género de, de- de gramática em todas as narrativas. Este em particular eu acho que beneficia disso, não é? Penso eu. Sim, Ah, sim, sim. e ao mesmo tempo beneficia sem fazer um compromisso total, tanto que para, para alguns espectadores, em particular espectadores não portugueses, espectadores que estejam habituados a ver cinema muito variado, mainstream, bastante tradicional e se calhar em grande, grande quantidade de oferta, um filme vai parecer talvez desconjuntado, talvez hum, eventualmente vai parecer que promete uma narrativa bélica e depois não a cumpre totalmente, promete um drama familiar e depois não o cumpre totalmente, porque realmente não é disso que se trata, não é? Quer dizer, nós na vida também não vivemos só dentro de uma gaveta, temos elementos da nossa existência que nos remetem para uma porção de situações, momentos kafkianos, momentos hum, de grande romantismo, consoante o nosso estado de espírito e a fase da lua em que estivermos, e assim é o cinema, na minha opinião. Eu acho que é muito importante deixar de esperar que o cinema seja por um lado, um ombro amigo, como disse um amigo meu há uns dias, e por outro lado, que seja uma espécie de tese, de dissertação de licenciatura na qual o espectador tem o poder de dizer isto não é assim que se faz, isto não está bem, isto não é assim. Eu acho que a verdadeira experiência cinéfila, a verdadeira experiência de ver um filme, a experiência mais construtiva
que uma pessoa pode ter a ver um filme é aquela de se sentar e negar completamente as suas próprias expectativas, indo aceitando progressivamente aquilo que o filme dá, não apenas enquanto episódios narrativos, se for caso disso, ou imagens que invoquem determinadas emoções, mas acima de tudo a própria linguagem que o filme estabelece. Não é? Se é um filme que promete e nega, isso é a linguagem do filme. O filme promete e nega, e isso, nós temos de entender que o todo do filme, no todo do filme, essa característica, tal como tudo aquilo que identificamos como defeitos formais ou até ou narrativos, vão ser uma parte integrante da forma como o filme vai ser apreendido e compreendido pelo, pelo espectador. Justamente. Como Mas tal, aquilo como tal vai ser vão ser teclas importantes na comunicação que o filme está a fazer. Não é? Há muitos filmes que ficam na cabeça pelas razões mais absurdas, por exemplo. Muitas vezes, eu pessoalmente não seria, acho que já não sou ingênuo ao ponto de achar que estas coisas são acidente. Ou seja, trabalhando em cinema, isso foi uma descoberta muito primária para mim. Já tem muitos anos de que nada do que tu vês num filme que as pessoas podem considerar uma boa ou uma má opção, ou um conjunto de boas ou más opções. Nada do que lá está é realmente um acidente. É tudo obrigatoriamente pensado e repensado e é construído. Assim. construído. Claro, 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 claro. Mas, e o bom cinema é o cinema que sabe, fazer essas boas decisões de quais o É, espectador não estava eventualmente não estava à espera, certo? é claro que aquele cinema que é bom cinema e que depois fica e se ah, perpetua, de certa forma, na mente dos públicos mais variados, esse cinema, às vezes, é um cinema que faz concessões e Sim. que, e que opta por não contar demasiado com o espectador ou não desafiar o espectador por aí além. Não é? É mais, há um jogo de apresentação de soluções. Eu pessoalmente gosto de ser envolvido na experiência, gosto de participar com a minha própria interpretação. Uhum. Quando vejo um filme, gosto de ser surpreendido e gosto de ser defraudado ao mesmo tempo. Sim, acho que o fazes no teu filme também, eu acho que o que tu fazes é que tu dás algo que o público não sabia que queria, mas uma vez que quando o dás, é precisamente aquilo que se queria, que é o que é surpreendente. Ou isso foi uma tentativa que também podia não ter funcionado, mas que fico contente que esteja a ser lido assim. Queria falar contigo, se calhar, também antes de falarmos um pouco sobre a feitura do filme e outras opções, sobre o aspecto do trauma, que é um dos aspectos, obviamente, que o filme trata, o trauma do pós-guerra, e falo atento, neste caso, aos dois lados, os combatentes portugueses e os combatentes e as pessoas de Angola. Um, como é que foi um ponto de partida para ti? Foi algo que sobre o qual quiseste reforçar de alguma forma com diferentes camadas? Algo presente sempre no Eu não, eu, momento? como disse pela minha própria vivência, não conseguiria fazer um filme na perspectiva portuguesa, porque é uma perspectiva que eu aprendi por narrativas em segunda geração e através de livros de história e outros filmes. Portanto, aquilo que ao contrário do que pode acontecer, do que acontece com uma pessoa que tenha crescido cá, aquilo com o qual eu cresci e que identifiquei ah, em criança como sendo um conflito armado, eu presenciei em Angola, não é? Portanto, para mim é espontâneo que o filme contenha essas duas perspectivas. É espontâneo e também acho que para, para a perspectiva que eu apresento no filme, agora sem querer entrar em spoilers outra vez, mas para aquilo que é a conclusão dramática do filme, quando chegamos ao desfecho, eu acho que é muito importante que esses lados tenham sido apresentados paralelamente
e que tenham sido começado por ser vagos, nomeadamente nós não sabemos, não vemos quem perpetra os primeiros crimes, Uhum. e depois vamos percebendo quem são para os seguintes, para os crimes seguintes, vamos percebendo quem são, em que circunstância é que eles acontecem não é? E vamos descortinando um bocadinho da psique dessas pessoas. Foi muito também numa vertente quase de stress pós-traumático que eu me comecei a interessar pela ideia, porque há uma há uma música dos The Decemberists que se chama Here I Dreamt I Was an Architect, que tem uma versão muito bonita da Patti Smith e que é uma música que narra diferentes episódios de um protagonista que provavelmente está espalhado ao longo do tempo, né? Porque ele começa a narrar um episódio passado em Birkenau, e a seguir portanto, em Auschwitz, na Segunda Guerra, e a seguir está a falar em arquitetura contemporânea e às tantas está on the road a fugir de um crime qualquer. Um, e este género de viagem mental de uma personagem, que parece o Conde Drácula, transversal a várias épocas, foi uma das coisas que mais me atraiu como dispositivo para, para falar de uma ideia que nós associamos ao passado, mas que ou está presente ainda ou está a voltar. Mas a minha teoria é que isto nunca se foi embora. E a segunda coisa que foi importante também para este para o desengatilhar dos- da enxurrada de ideias que deu origem ao filme foi a tese de licenciatura, a tese de doutoramento da minha mãe, que é sobre traumas de guerra e na qual ela entrevistou pessoas de ambos os lados para comparar os traumas. E quer dizer, no trauma e na guerra toda a gente perde, toda a gente perde, não há vencedores, não há. E estar em estado de guerra é a maior das derrotas, é o maior dos tédios, é a maior das tristezas. Não existe nada de heróico, ao contrário do que o hino nacional português pode sugerir. Não há nada de heróico em estar numa frente de batalha. É ridículo, é patético, é triste, é pedestre. E o que eu acho é que, no fim, quer dizer, pode dar um resultado político a um lado mais do que o outro, não é? Do qual nós vamos falar daqui a uns anos, sobre a vitória histórica deste ou daquele. Mas as pessoas que travam esses conflitos, que os levam a cabo, são perdedores para o resto da vida. Porque aquilo nunca mais lhes sai de cima, nunca mais lhes sai da pele, e vai passar para as gerações seguintes, vai quase passar geneticamente para os filhos e para os netos. Uhum. Uma pessoa absorve isso quando se vive perto de alguém que viva com esses fantasmas, a pessoa absorve-os. As pessoas das gerações seguintes. Eu não sei, eu tive a sensação que fiz uma grande. Contornei a tua pergunta, já não me lembro qual era a pergunta. Não, estás a falar de stress pós-traumático, portanto, era precisamente isso que eu te tinha perguntado, era sobre o que é que, se isso foi algo que te informou, obviamente, que quiseste incluir no filme, e acho que respondeste que sim, de uma Sim, forma bastante completa. acho que é uma das. Digamos que é aquele território em que militares portugueses, militares angolanos, de repente se encontram de mãos dadas, todos perdidos na mesma planície. Uhum. Isso leva a uma outra pergunta, ou algo que eu reparei no filme, ou que é uma leitura minha, que é um possível paralelismo entre a personagem da Leonor Silveira, a freira, e entre a personagem do Prata, que é um vigilante, um, uma pessoa que ajuda. E ambos, quer uma personagem, quer a outra, estão
como uma espécie de ajudantes, de vigilantes, de um suposto outro lado, não é? Para o É, qual eles, por e é cor de pele, por cor de pele não pertenceriam. Não é é? engraçado, estás a dizer isso, eu lá está, não, ainda não tinha pensado nisso, mas é curioso, porque a personagem da Leonor Silveira começa o filme como uma espécie de último reduto da presença cristã portuguesa, que foi o principal objeto de colonização portuguesa em Angola, em particular, foi o catolicismo. E, e por isso ela, de certa forma, está ali como uma última bandeira, com uma igreja já meia já esvaziada, já com caixotes dentro. Enquanto que o Prata pode ter sido um combatente que lutou com a personagem, com o Coronel, a personagem do Gustavo Sumpta, e que depois, no fim da guerra, se viu reduzido a uma posição de imediato, que quer dizer, também há muito essa questão do pós-guerra, então o que é que acontece a um militar quando a guerra acaba? A maioria das vezes, nós vemos muitos militares, ex-militares a pedir esmola, e nos Estados Unidos os veteranos do Vietnã estão nas ruas em Nova Iorque, com um trauma de 50 anos em cima. E em Angola, em particular, os ex-combatentes às vezes estão mutilados a pedir esmola na rua. E isso é uma coisa que também faz pensar, né, o que é que acontece quando um conflito chega ao fim, o que é que acontece ao soldado branco, o que é que acontece ao soldado negro, o que é que acontece ao soldado rico, o que é que acontece ao soldado pobre, o que é que acontece ao soldado vencedor e o que é que acontece ao soldado perdedor. E o que a sociedade oferece como solução é uma reinvenção constante das hierarquias. É do género, ok, o rico vai mandar no pobre, mas estás a perceber? Depois de terem estado a combater lado a lado no mesmo conflito. Portanto, a personagem do Prata, feita pelo Meirinho Mendes, é mais ou menos a minha tentativa também de pôr isso, trazer esse lado. E sendo que o Prata, há dois pratas. Não vamos fazer mais um spoiler, mas há dois pratas. Há um prata do início e há o prata do fim. Uhum. O prata vivo e o prata morto. Claro. Sim, 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 sim. Sendo que estou a ouvir-te e estou a pensar também que a personagem do Gustavo Sumpta também é precisamente sobre isso que estás a falar. É um spoiler isto, mas o que é que acontece a um combatente depois, né, no pós? Sim, no Quando pós-guerra. não lida com o assunto, o Quando uma pós-guerra, pessoa não é? quando uma pessoa sente que não tem mais função nenhuma na vida a não ser combater e deixa de haver esse conflito que justifica isso. Sim, sim. Eh, e faz-me lembrar também, eu já disse isto noutra entrevista e lixei-me porque depois disseram, ele inspirou-se no Onoda. O Onoda, a história do Onoda, a história verdadeira do Onoda, eu li um artigo sobre ele há muitos anos, no início deste processo, e de certa forma aquilo ficou-me atrás da orelha. Só do Nó do filme recente. Esse filme recente não foi. Ele acho que saiu, estávamos nós a fazer este filme, portanto, ele não foi de maneira nenhuma influência no meu filme, mas a história original do Onoda sempre me impressionou muito. Uhum, uhum. Queria te perguntar, se calhar já respondeste com a tua resposta de há pouco, mas em relação à personagem de Leonor Silveira, da freira portuguesa, um, lá está que é uma espécie também de prólogo a tudo o que vem a seguir, e portanto volta é aquela ideia de certa forma, para uma economicidade da história que contas a seguir, se calhar tu nem precisavas de pôr cá aquela personagem, e a parte da história dela, mas claro que o cinema é feito de muito mais do que isso, não é? Só de deficiências narrativas, é feito também daquilo que tu queres adicionar para ganhar corpo. Mas queria te perguntar, de tantas personagens que podias adicionar ou de elementos e camadas, o porquê da freira portuguesa? Porque o catolicismo era essa arma também, essa arma de colonização. Ah, as missionárias e os missionários foram figuras
que resistiram durante muito tempo e que ainda lá estavam quando eu nasci, por exemplo, e a personagem da freira é uma das três mulheres-chave nesta história, que são três visões de uma ideia de feminino que também encontra uma certa. Olha, falta menos de um minuto aqui nisto. Vamos pegar nessa ideia e E continuar, começar. deixa-me só fazer aqui stop recording.